Os grandes bancos brasileiros acabaram de divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2025. E aqui está o ponto: nem sempre o que parece óbvio no papel se traduz em oportunidade na bolsa. A gente observou lucros crescentes, ROIs resilientes, retorno sobre patrimônio líquido, e a maior parte dos números tecnicamente em linha com as projeções do mercado. Mas quando olhamos para onde as ações podem ir a partir daqui, o cenário fica um pouco mais complexo do que parece. Em alguns casos, a ação já andou demais. Em outros, o ritmo de recuperação pode acabar frustrando os investidores e há quem continue de fato entregando com consistência e acima da média dos pares. A pergunta central não é quem lucrou mais no trimestre, mas sim onde há espaço adicional para valorização e onde o preço já antecipou demais a melhora. Hoje vou detalhar com vocês qual é a nossa visão sobre os três principais ativos: Itaú, Bradesco e Santander. Atualmente a gente só tem recomendação de compra para um banco privado, o Itaú. Bradesco e Santander seguem com a recomendação neutra, mas por razões bem diferentes. No caso do Bradesco, reconhecemos a trajetória de recuperação, mas a gente enxerga um valuation um pouco mais esticado após essa performance. Já no caso do Santander, houve de fato um avanço qualitativo importante da operação, mas a gente também entende que a ação já precificou uma parte relevante dessa melhora. Explicando aqui um pouco mais no detalhe. No caso do Itaú, 2025 encerrou de forma bastante sólida. Lucros de 12,3 bilhões de reais no quarto trimestre, ligeiramente acima das expectativas, com um ROI bem robusto, próximo a 24%. O grande destaque ficou a qualidade dos ativos: inadimplência controlada, custo de risco estável e um balanço que permite ao banco iniciar o ano de 2026 em boas condições. Olhando para frente, o banco divulgou um guidance de lucro em torno de 51 bilhões de reais para esse ano, um crescimento de 9% ano contra ano. Pode, de certa forma, parecer conservador à primeira vista, mas é importante entender que a gente não está falando de uma desaceleração, e sim de um ano de transição. O Itaú segue acelerando sua transformação digital. Vai migrar clientes para um app unificado e reformular o varejo, com foco, claro, em reduzir o custo de servir ao cliente. Isso pode demandar investimentos pontuais agora, mas coloca o banco em um patamar privilegiado para o próximo ciclo. Dito isso, a gente segue ainda com a visão construtiva e vê o Itaú bem posicionado para superar os pares no médio e longo prazo. No caso do Bradesco, o banco reportou um lucro ajustado de 6,5 bilhões de reais no trimestre, um aumento anual relevante, mas um pouco abaixo aqui das nossas expectativas. Da parte positiva, a gente enxerga a receita de tarifa, que subiu para 11 bilhões de reais, puxado por cartão e mercado de capitais, além do bom controle de custos. Por outro lado, as provisões para perdas com crédito ficaram 10% acima do esperado, refletindo o maior volume da carteira. Os resultados em seguros ficaram aqui do lado um pouco mais misto. O guidance para 2026 aponta um lucro em torno de 27,5 bilhões de reais no ponto médio aqui do intervalo, um pouco abaixo do que o mercado esperava. E aqui segue um aspecto relevante: o banco está claramente em recuperação. Ele continua no processo gradual, passo a passo, trimestre a trimestre, com o ROI subindo de forma gradual, que inclusive foi a proposta da administração lá atrás. Ou seja, isso está bem em linha com o plano plurianual dos gestores da administração do Bradesco e deve sim ser visto de forma positiva. O problema aqui é o contexto. Com vários bancos médios entregando retorno sobre patrimônio líquido acima de 30%, havia uma expectativa de uma surpresa maior em relação ao resultado do Bradesco, dado que o banco possui uma exposição importante ao segmento de PME, pequenas e médias empresas. E até porque também a ação já veio performando muito bem, né? Subiu 70% nos últimos 12 meses. O valuation hoje está em torno de 1,3 vezes o valor patrimonial e, na nossa opinião, está acima, acabou caminhando acima dos próprios fundamentos. E com o ROI ainda em torno de 15%, abaixo do custo de capital, a gente enxerga um espaço menor para uma valorização adicional, uma reavaliação importante no curto prazo. A recuperação continua, mas o ritmo pode gerar alguma frustração, como eu disse antes, diante da alta recente do ativo. Bom, sobre o Santander, o banco entregou um resultado mais fraco do que esperado, mas qualitativamente segue avançando na direção correta. O lucro atingiu 4,1 bilhões de reais no trimestre, com ROI de 17%. A margem financeira com o mercado sofreu deterioração de cerca de 140 milhões de reais, pressionado por uma Selic maior. Isso foi compensado por provisões melhores, ou seja, provisões abaixo do que a gente esperava. O plano do CEO do banco continua em execução, reduzindo a ciclicidade do banco, melhorando a qualidade de captação e criando uma estrutura mais eficiente. Dentro das condições apresentadas, a gente avalia que a ação
de certa forma, reflete, né? O desempenho da ação reflete esse ambiente um pouco mais cauteloso. No ano, o papel acumula um desempenho inferior aos pares, com uma alta em cerca aqui de 10%. Bom, reconhecemos uma melhora estrutural, mas no nível atual, a gente segue com uma recomendação neutra para o ativo. Em resumo, o momento dos grandes bancos brasileiros é, de certa forma, divergente entre fundamentos e valuation, e a gente reitera aqui uma visão um pouco mais seletiva. O Itaú segue como único nome com recomendação de compra entre os incumbentes, combinando execução consistente, transformação digital mais acelerada e um espaço para criar valor no médio prazo. O Bradesco está em recuperação clara, mas o preço antecipou uma parte importante dessa melhora. E o Santander segue avançando de forma qualitativamente importante e a ação, de certa forma, ajustou para esse cenário. Para acessar a análise completa e entender melhor o nosso posicionamento para cada banco, o link do relatório está aqui na descrição. E não deixe de conferir também, dado que o setor de bancos historicamente é um ótimo pagador de dividendos, não deixe de conferir a nova funcionalidade do nosso aplicativo, que é o reinvestimento automático de dividendos. É um recurso que permite que você reinvista automaticamente seus dividendos e proventos recebidos, evitando que o dinheiro fique parado na conta. Confira então no aplicativo do BTG. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.